paralisia do sono, universo paralelo e até mesmo possessão. Tivemos muitos casos tensos por aqui. E ontem, enquanto eu olhava fotos de casos antigos, percebi que uma delas, a que mostrava a fachada de uma casa, continha um vulto em uma das janelas. Um vulto branco que olhava direto para mim. Hoje, Sexta do Medo, vou falar de um assunto muito estudado ao redor do mundo e que está presente em várias culturas. Fantasmas. Eu sou o Bira e aposto que você já teve medo deles. Estou certo? Só de lembrar do trabalho na casa que falei, o meu braço chega a arrepiar. Aparentemente, não havia nada de errado lá. Mas você sabe quando você sente um calafrio só de entrar em um lugar? Talvez você não tenha mais medo de fantasmas. Mas aposto que você teve quando era mais novo. Os relatos, os barulhos, as sensações. Será que é o medo do desconhecido que nos faz ver fantasmas? Ou são os fantasmas que nos fazem ter medo? O ser humano tem o costume de buscar fortemente respostas para o que não consegue explicar. E quando a ciência não explica com dados, o lado paranormal sempre ganha destaque. E um fantasma? É uma forma muito fácil de explicar aquele ruído estranho em casa, um vulto numa foto, ou a mudança de objetos de lugar. Certa vez, eu conversei com a professora de psicologia da Universidade do Texas, Jacqueline Woodley, e ela me afirmou que existem muitos relatos de crianças que viram fantasmas. Relatos o suficiente para chamar a atenção de cientistas que se mergulham em pesquisas para entender este fenômeno. Eles afirmam que a nossa mente recebe tantos estímulos visuais durante o dia, o mês e o ano, que criamos padrões no subconsciente. E esses padrões podem nos influenciar a buscar algo perigoso ou seguro. Jaqueline me contou que nós mesmos buscamos conexões entre eventos, ainda que eles não estejam conectados. São situações que nem percebemos. De maneira automática, nosso cérebro presta atenção em evidências que fazem sentido para uma teoria e ignora as evidências que não fazem sentido. Se você está em uma floresta e ouve um barulho vindo da mata, é provável que você considere tudo menos que o barulho foi causado pelo vento. Também é comum pensarmos que sempre existe um perigo por aí, até que provem o contrário ou até que você mesmo consiga provar que não existe. Seria possível que o vulto que vi na imagem e a sensação pesada na casa, os barulhos noturnos e o sumiço de objetos sejam coincidência? Em minhas pesquisas, descobri que alguns cientistas dizem ter identificado algumas regiões do cérebro responsáveis pela presença fantasma, que é aquele fenômeno de sentir alguém, mas sem conseguir ver. Você já teve isso? Eles dizem que os alpinistas sentem a presença fantasma porque têm problemas cerebrais relacionados ao posicionamento do corpo no espaço.
problemas com áreas do cérebro responsáveis pela autoconsciência e também estados neurológicos específicos. Algumas vezes, a sensação é de que o fantasma está imitando os movimentos da pessoa. Então, se você está deitado, a presença também está. Se você está se movimentando, o fantasma repetirá os movimentos. O estudo sobre esse fenômeno afirma que uma espécie de confusão do cérebro gera a presença, porque a nossa mente não está calculando corretamente a posição do corpo. Com isso, é gerada a percepção de que o nosso corpo é o de outra pessoa. Uma alegoria do mesmo corpo, entendida como uma segunda pessoa ou fantasma. Os fantasmas também são construções culturais de determinadas regiões. Não é à toa que os seres humanos ergueram monumentos que parecem indicar algum tipo de crença espiritual, seja com as pirâmides, templos, esculturas. Sem contar que é tranquilizador imaginar que existe outro lugar para irmos após a morte. Pois se existe um fantasma, então nós não vamos desaparecer quando morremos. Olhei na Bíblia o que falam a respeito. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, é dito que o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Conseguiu entender? A Bíblia afirma que aqueles que morrem não possuem essa capacidade de se manter no mundo dos vivos, visto que a alma vai de encontro com seu Criador. E segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é dado que os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Se o ser humano agora está morto, está aguardando ser julgado por Deus, então não teria como ele ainda estar aqui na terra para assustar você. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 9, encontramos a seguinte passagem. Aqui, versículo 9. Como nuvem que passa e se desfaz, quem desce ao túmulo nunca mais subirá. E não apenas isso. No livro sagrado é dito ainda que os mortos não são usados por Deus para nos ajudar e que tentar entrar em contato com eles é pecado. A Bíblia alerta que aqueles que entrarem em contato com fantasmas podem estar falando com demônios, que são capazes de se passar por fantasmas de entes queridos, pessoas aleatórias, movimentar objetos, criar ruídos e até mesmo possuir corpos. Tudo para enganar os vivos. Será? Para você, é tranquilizador saber que existe algo após a morte? Eu já ouvi histórias de pessoas que foram guiadas ou até mesmo salvas por um anjo da guarda. Existem aos montes por aí, comprovados através de vultos e imagens, ou simplesmente por uma sensação. Assim como a presença fantasma, descobri que ainda existe uma síndrome chamada fator do terceiro homem. Durante algumas experiências traumáticas ou com risco de vida, pessoas alegam sentir uma presença que as ajudam. Como se não fosse para elas se sentirem sozinhas. Existem tantos casos que relatam esse fenômeno que o escritor John Geiger chegou a escrever um livro com eles. Falta de oxigênio, frio, uma atividade longa e solitária,
fadiga e medo são alguns dos fatores que influenciam a experiência. Os cientistas acreditam que essa condição pode ser ativada em qualquer pessoa, desde que ela esteja sob grande estresse físico. É uma espécie de alternativa que cria uma corrente elétrica no cérebro e estimula a criação de uma presença de alguém bem-intencionado que traz segurança. Lembrei até agora. Quando eu estava no início de carreira, eu me envolvi em um caso perigoso de assassinato. Enquanto procurava pistas do local do crime, uma floresta no norte do país, eu fui atacado pelo criminoso e acabei desacordado na mata. Foi quando eu vi um grande amigo meu. Havia falecido. Ele se agachou ao meu lado e me motivou a levantar, a sair dali para sobreviver. Seria isso uma experiência fator terceiro homem? Sei lá. Ora, um fenômeno que não se limita apenas às sensações, mas também pode fazer com que você ouça ou veja figuras que pareçam humanas, o que é um pouco similar com o que os adeptos ao espiritismo acreditam. Diferente das interpretações bíblicas que falamos anteriormente, a doutrina espírita recebe muito bem as aparições daqueles que morreram. Existem muitas histórias por aí de espíritos que se comunicam com os vivos por saudades e até mesmo passando relatos do outro lado. Se não for com o auxílio de médiuns ou pesquisadores da área, existe ainda a possibilidade de você mesmo, ter essa capacidade de se comunicar. Aqui no Brasil, um dos grandes nomes da doutrina foi Chico Xavier. Ele psicografou vários livros e cartas, os quais ele sempre alegou não ser o criador de nenhum, pois estava apenas transmitindo mensagens dos espíritos. Essa comunicação pode ser através de visão, audição, mensagens recebidas pela mente ou por meio de visões em sonhos. Pode ser casual e espontânea, ou através de evocação de algum espírito durante uma sessão. Os espíritos podem aparecer a qualquer momento e em qualquer lugar, normalmente com a aparência que tinham antes de morrer. Chico Xavier, por exemplo, começou a ter visões desde pequeno, o que também poderia explicar o porquê de várias crianças passarem por experiências parecidas. Só que, em criança, o terror pode ser maior do que em um adulto. Isso porque elas possuem uma incrível facilidade em criar fantasias e acreditar nas possibilidades que um vulto no escuro pode ter. E isso também vale para vocês. Após entender o medo, é possível trabalhá-lo e até mesmo desencorajá-lo. Li uma afirmação, certa vez, do psiquiatra infantil americano Jim Tucker, que diz ter escutado diversos relatos, garantindo que, quando se ouve histórias o suficiente, é normal pensar que pode haver algo lá. Certa vez, o filho de um amigo meu me contou que estava acordando com cócegas no pé durante a noite e que era um homem quem fazia. Quando falei com os pais dele, descobri que o menino enxergava o avô, que estava morto há muitos e muitos anos. As condições do seu organismo
são um fator importante também, hein? A falta de oxigênio no cérebro pode gerar o que é chamado de anoxia cerebral, que é capaz de desencadear distorções e alucinações sensoriais. Durante minhas pesquisas, também encontrei estudos que afirmavam que grandes quantidades de mofo em prédios abandonados, por exemplo, podem gerar uma anoxia em uma pequena ou grande escala. E seria essa anoxia o que faria as pessoas acreditarem em situações sobrenaturais? Até mesmo campos eletromagnéticos podem causar as sensações de aparições, calafrios ou toques de fantasmas. Tudo porque eles podem mudar a forma com que os circuitos dos cérebros operam. Eu fico doido com os pareceres científicos. Será que explicam mesmo as presenças sobrenaturais? Será? E quanto ao vulto na foto que falei no começo do vídeo? Lembram? Acho que não contei. Apareceram os dizeres: "Nunca mais volte", com uma caligrafia diferente da minha. E isso estava escrito atrás da foto. E aí? Será que eles estavam na casa? E como escreveu? Você já viu um fantasma?